Que a paz do Senhor esteja conosco. A paz do Cristo. Muito felizes os católicos ao instituírem esse rito no meio das missas de uns cumprimentarem os outros, desejando-se mutuamente a paz do Cristo. Era assim que ele cumprimentava os discípulos. É uma fabulosa forma de nos cumprimentarmos, desejando, para além das palavras, desejando o melhor para as pessoas. Raros são aqueles que dizem bom dia uns para os outros, e mais raros ainda aqueles que, além de dizer, desejam um bom dia. As fórmulas verbais tanto fazem, pouca diferença fazem. Se nós, ao desejarmos uns para os outros a paz do Cristo, nos remetermos a esse modelo fabuloso, a esse guia estupendo para a humanidade, sem dúvida será um fabuloso exercício de serviço, de compaixão, de fraternidade. Então, a paz do Cristo para cada um de vocês. Muito bom. Ciência, filosofia e religião confluem para uma conquista que é a ferramenta básica para a expansão da criatura. Sócrates, ao visitar o oráculo de Delfos, que ele tomou como pilar, cuja filosofia ele tomou como pilar da sua filosofia, que por sua vez é base de toda a ciência, estava lá escrito: conhece a ti mesmo. Jesus, 500 anos depois, assumiu essa bandeira também como pilar da sua revelação: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, ao perguntar para os espíritos 1800 anos depois de Jesus, qual seria o grande caminho, a grande ferramenta de expansão espiritual da criatura, recebeu como resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quase na mesma época, algumas décadas depois da revelação dos Espíritos, surgiram as ciências sociais, particularmente a psicologia, que nada mais é do que uma ciência do aprimoramento da criatura baseada no conhece a ti mesmo. Ciência, filosofia e religião. Não é fabuloso? Pois para esse estudo de nós mesmos, os espíritos avançaram e colocaram que há uma fonte de todo o mal humano. Todas as dores, todas as desarmonias, todas as doenças têm como fonte um tema fundamental, que é o orgulho e o egoísmo. É o orgulho e o egoísmo que está na base de todas as violências, individuais e coletivas. É o orgulho e o egoísmo que são a base de todas as desarmonias que geram todas as doenças.
estudar o egoísmo e o orgulho, sim, teoricamente, não há problema nenhum. Sim, doutrinariamente, é um fundamental tema. Sim, no comportamento dos outros, é muito interessante, desde que não queiramos punir, queiramos demonizar os outros por serem orgulhosos e egoístas. Mas estudar orgulho e egoísmo dentro de nós é um exercício fundamental. E tanto Sócrates, fundador da filosofia, quanto Jesus, o governador espiritual da Terra, vieram revelar a ferramenta fundamental da nossa evolução. Para esse autoconhecimento, o que é fundamental possuirmos? Qual o princípio básico do autoconhecimento? Para Sócrates, a formulação ideal foi: só sei que nada sei. Para Jesus, que nas 8 bem-aventuranças propôs um passo a passo para avançarmos rumo à melhoria, rumo à expansão espiritual, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. É fabuloso que nós possamos distinguir na humildade a ferramenta basilar, a pedra de toque para a transformação da nossa atitude, para o nosso autoconhecimento, para qualquer conhecimento. E é isso que Jesus veio nos trazer nessa proposição de hoje. Capítulo 13 desse livro, Como Pombas e Cobras, que tem como título Pretensão ou Expansão? Pretensão ou expansão, deixando claro que não se pode servir a dois senhores: a humildade e ao amor, o crescimento ou o enrijecimento em si mesmo. Qual pode ser, qual deve ser, qual precisa ser a nossa opção? Nesse capítulo de hoje, voltando até um pouco atrás, Jesus disse a seguinte parábola: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Para quem quem não se apropriou muito sobre as palavras do Evangelho, o fariseu era uma das seitas, um dos partidos entre os quais se dividia o judaísmo. E os fariseus tinham um orgulho da sua rigidez. Faziam uma leitura da lei de Moisés extremamente rígida. Pregavam o cumprimento estrito de todas as leis e ritos. Ou seja, eram dados como grandes virtuosos. Os publicanos, já no outro oposto, eram dados como seres desprezíveis, cobradores de impostos,
completamente avessos à sociedade de então, ou a sociedade se postava completamente avesso aos publicanos. Como se eles fossem ladrões, como se eles fossem indignos, como se eles fossem materialistas. E são esses os dois homens que Jesus coloca numa mesma parábola, dizendo: dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, disse o fariseu, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano desprezado, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Vejam que parábola fabulosa para estudarmos o comportamento humano, as atitudes com as quais a criatura humana tem lidado, não apenas com a oração, não apenas com a religiosidade, mas com tudo, nas suas relações pessoais, casamento, amizades, família, inimizades, disputas, local de trabalho, trânsito. Observar esses dois temas, essa polaridade, humildade, orgulho, humildade, arrogância, é assim uma questão fundamental para todos nós. Quais as consequências dessas posturas? O que elas acarretam para todos nós? Foi o que Jesus nos veio ensinar aqui. Numa sala de aula, por exemplo, num hospital, o que acontece com aquelas pessoas que acham que estão completas, que acham que já aprenderam tudo, que detêm todo o conhecimento, todos os poderes, que são verdadeiramente melhores que todos os demais? É a postura da pretensão, da arrogância. Uma pessoa que pretende já saber tudo é fácil de ser ensinada? Uma pessoa que acha que já possui todos os dons, todas as qualidades, todas as virtudes, é fácil de ser melhorada, curada? Se quem acha que já faz tudo o que é certo, nada mais pode assimilar. Nenhuma mudança pode promover. Nem a mudança do aprendizado, nem a da cura, nem a da expansão ou da melhoria interior. Não parece óbvio isso? O arrogante condena a si mesmo, em primeiro lugar, à paralisia. Não consegue se mover da posição onde está, justamente por se considerar pleno, completo, realizado. Vejam vocês como é importante esse estudo.
Até porque Deus, em sua infinita misericórdia, traz remédios para as nossas doenças e traz remédios também para a arrogância e para a pretensão. Deus não assiste os equívocos dos homens em omissão. Ele jamais se omite. Ele permite a pretensão, permite a arrogância, mas quando elas chegam num estado de entorpecimento do ser, de paralisia da vida, ele nos traz um remédio. É exatamente o remédio da materialização da doença, porque se orgulho e egoísmo são doenças espirituais, elas podem sim ser materializadas no corpo físico. Então, a materialização das doenças, as crises que levam a gente a perder a saúde, a perder a estabilidade financeira, a perder o respeito social, elas são frequentes para os arrogantes. Esses enrijecidos, duros, pretensiosos, formam exatamente o grupo social que mais pede da vida um chacoalhão, uma perda material, corporal, social, extremamente importante percebermos isso. Jesus nos ensina isso falando: aquele que se exaltar será humilhado. E isso frequentemente vai explicar para todos nós a ação da lei do karma, a ação e reação ao longo das vidas sucessivas. Porque há pessoas que se exaltam achando que possuem uma raça superior. E nessa posição humilham as pessoas de outras raças. E aquele que se exaltar nessa posição pode tranquilamente, ao longo de uma outra vida, ser colocado na posição da raça que ele julgava inferior. Há ricos que se colocam no mesmo equívoco, pretendendo que eles são ricos porque são superiores aos pobres, que os pobres são vagabundos, indolentes, incapazes. Esses que se exaltam podem, na próxima vida, ou ainda nessa mesmo, serem colocados na posição de pobres. Serem, no ver do rico orgulhoso, serem humilhados. E assim o homem que se acha superior à mulher, o cidadão de um país que se acha superior ao de outro, podem sim renascer na posição do outro, não como punição, isso é fundamental entendermos, mas porque o segredo da expansão frente ao orgulho e ao egoísmo é a prática da compaixão, a prática da empatia, aprendermos a nos colocarmos no lugar dos outros. E quando não fazemos isso pela boa vontade, muitas vezes somos levados, somos induzidos a fazermos isso na matéria, compulsoriamente. Não é bonito entendermos o mecanismo da lei das vidas sucessivas para além das punições? Porque o Deus de perdão anunciado por Jesus jamais poderia ser o Deus da vingança, o Deus das punições, mas o Deus do aprendizado, da expansão. Não é?
Então, entendermos esse caminho é o grande convite de hoje. Entendemos o que acontece com os arrogantes. Mas, nesse pensamento, precisa também abarcar o que acontece com os humildes. A pessoa que compreende a sua insuficiência, ela se abre para o aprendizado. A pessoa que admite a sua doença, ela se abre para a cura. O primeiro passo dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos é admitir que possui um vício. O dependente, o viciado que admite o seu vício, abre para si mesmo uma fabulosa possibilidade de cura. Isso é maravilhoso. O aluno que percebe a sua ignorância, a mesma coisa. Só quem admite a própria insuficiência, a própria lacuna, a própria incompletude, candidata-se ao aprendizado, à cura, à completude. Claro! No dizer de Jesus, aquele que se humilhar será exaltado. Vejam, meus amigos, minhas amigas, a importância de entendermos o recado de Jesus, a lição de Jesus, inclusive ao longo das vidas e da lei de ação e reação. Precisamos demais dessa compreensão. O que está em jogo, o que sempre esteve em jogo, mas que especialmente agora está escancaradamente em jogo, é a atitude com a qual vivemos o que vivemos. Durante a pandemia, dada pelos Espíritos como o primeiro ceifador, a primeira das grandes provações coletivas que a humanidade passará nessa transição planetária, muitos se colocaram na posição da presunção, da arrogância, pensando em si e não nos outros. E nessa posição se organizaram, se associaram para desviar a compra de respiradores, para superfaturar máscaras, vacinas. A pandemia não mostrou quem é quem, como era tão necessário para separar o joio do trigo? As outras provações farão o mesmo. Lançarão luz sobre as nossas efetivas conquistas frente ao egoísmo, frente ao orgulho, frente à pretensão e à arrogância. Que lindo aqueles cantores que foram para a sacada dos prédios iluminar a vida dos vizinhos com músicas de qualidade. Que maravilha os jovens que se dispuseram a fazer compras para os idosos, para eles não terem que sair de casa. Que fabuloso, que fabulosas as pessoas que foram para as ruas a levar comida para a população de rua. Isso já aconteceu na pandemia e isso vai acontecer de novo nas próximas provações coletivas. A única coisa que não podemos ter certeza é em que polaridade dessa estaremos. Arrogância paralisada ou humildade servidora. Sabedores das consequências de cada um desses polos, cabe-nos estudarmos-nos
em cada situação da vida, buscarmos a cada dia sermos úteis como escoteiros do amor. Pense a respeito disso, situemo-nos todos nós como servidores, porque aquele que se servir, este será o primeiro no reino dos céus. Muito bom, aprendamos, conheçamo-nos e nos transformemos com humildade, através do serviço compassivo, caminho fundamental para o amor. Muito legal, Sayonara, Andréa, Maria José, Isabel Amâncio, Anne Lix. Fabuloso que tenhamos escolhido, ainda uma vez, ainda hoje, essa reflexão sobre a vida. Reflitamos sempre, fortaleçamos-nos sempre, porque as provações não pararam, não pararão. Continuaremos sendo analisados e avaliados pelo Mestre, pela vida e por Deus. Habilitemo-nos para os exercícios, porque aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Um grande abraço a vocês, muito obrigado por estarmos juntos. Compartilhem, transbordem, multipliquem o pão de Jesus com Jesus para a humanidade inteira, imaginando todo o conhecimento, toda a sensibilidade, toda a emoção trazida nesse momento, num transbordamento, inundando a toda a humanidade, a todos os animais, a todos os vegetais, a todos os minerais, a toda a criação de Deus em nosso planeta. Graças a Deus, até a próxima.